Bom dia, shalom a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Hoje nós avançamos mais um nível nessa jornada, e quanto mais avançamos, mais profundo fica o confronto, porque a contagem do homem não é confortável, ela é um processo de ajuste interno. Ela revela onde você está fraco, onde você está desalinhado e, principalmente, onde você precisa crescer. E hoje é o nosso 23º dia da nossa contagem do homem. 3 semanas e 2 dias. E o que nós vamos acessar hoje não é leve. Hoje nós estamos em uma dimensão que exige maturidade espiritual. Porque até aqui, muita gente começou e conseguiu. Muita gente conseguiu continuar. Mas agora vem a pergunta que separa os níveis. Você consegue se disciplinar para permanecer? Porque tem gente que até tem fé, mas não tem disciplina. Tem gente que tem promessa, mas não tem estrutura para sustentar a promessa. Tem gente que quer vencer, mas não quer se submeter ao processo que produz vitória. E aqui está o problema. Deus não entrega destino para quem não constrói estrutura. Hoje nós vamos entrar em uma chave espiritual que não fala de emoção, fala de governo. Porque existe uma força no reino que não é sobre sentir, é sobre decidir. Não é sobre motivação, é sobre posicionamento. Porque nos dias bons, todo mundo continua. Mas nos dias difíceis, só permanece quem tem disciplina. E hoje, Deus vai tocar exatamente nisso. Hoje não é um dia de empolgação, é um dia de alinhamento. Hoje não é um dia de começar algo novo, é um dia de ajustar o que precisa ser sustentado. Porque tem coisas que você não perdeu, você só não teve estrutura para manter. E hoje isso muda. Prepare o seu espírito, porque hoje não é sobre força emocional, é sobre força espiritual aplicada com disciplina. E quem aprende isso não apenas começa, não apenas continua, mas literalmente esta pessoa termina. A nossa contagem do homem, hoje, 23º dia da contagem do homem, entramos no segundo dia da quarta semana. E a bênção da nossa contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. A nossa leitura de Levítico, capítulo 23, versículo 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao sétimo sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjar ao Senhor. 23º dia, a Givurá, dentro da Netzahá, a disciplina na perseverança. O salmo de hoje é um trecho mais forte da guerra espiritual. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem eu refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de louvor, e fico livre dos meus inimigos, porque contigo avanço contra tropas. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A nossa oração de hoje, no nosso 23º dia, e agora chegou o café, da nossa disciplina na perseverança. Vamos orar ao Senhor.
Eis-nos prontos e preparados para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiveres trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias e oferecereis oblação nova ao Senhor. Este é um tempo de preparação e santificação, no qual nos aproximamos de Ti, Senhor, com reverência e desejo de ratificação interior. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, estabelece sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma Tu, Senhor, as obras das nossas mãos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra de nossas mãos, sim, confirma a obra de nossas mãos. Senhor do universo, Tu nos ordenaste por meio de Moisés, teu servo fiel, realizar a contagem do homem para nos purificar, nos limpar das forças de impureza, do egoísmo e da ocultação espiritual que tenta nos afetar e nos afastar da tua luz. Santificai-vos e sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Assim como está escrito, e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias. Oramos para que cada dia desta contagem, as almas de todo Israel, as nossas e de todos aqueles que temem ao Senhor, sejam purificadas de toda impureza e revestidas de santidade. Seja do teu agrado, ó Deus, nosso Senhor e nosso Pai, que no mérito da contagem que realizamos nesse dia, sejam separadas e sejam reparadas as falhas ligadas ao sagrado espiritual deste tempo. E que hoje, com a sua unção e com o seu poder, nós possamos ser transformados. Purifica-nos e santifica-nos com elevada santidade, para que, por meio disso, uma influência abundante de luz divina seja derramada sobre todos os mundos superiores e inferiores, retificando nossa alma e nosso espírito de toda torpeza e consagrando-nos com tua santidade suprema. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, diz a tua palavra. Concede-nos a coragem e a humildade para reconhecer nossas fraquezas e a força para crescer em amor, verdade, pureza e retidão, rumo ao recebimento da tua Torá, renovando a aliança sagrada contigo. Oramos em nome de Jesus. A nossa meditação de hoje, no 23º dia, a disciplina na perseverança. Neste 23º dia da contagem do homem, refletimos sobre a importância de aplicar disciplina à nossa perseverança. A persistência, quando guiada pela disciplina, torna-se uma força construtiva que nos permite avançar, alcançar objetivos elevados, sem nos desviar do caminho ético e espiritual. Nós estamos perseverando por motivação interna e um propósito divino, ou apenas por o hábito ou medo de falhar. Por qual destas razões você está perseverando até hoje? Por um propósito divino? Porque você deseja alcançar de Deus uma posição e uma condição espiritual melhor? Ou você está apenas pelo hábito ou medo de falhar? Que possamos alinhar nossa determinação com os valores da Torá, pelos princípios da palavra de Deus. Sermos perseverantes e alcançarmos os nossos objetivos para viver com excelência os princípios da palavra de Deus. Que nós possamos ter disciplina na perseverança para cultivar com persistência até que nós venhamos refletir a luz divina em cada uma das nossas ações. Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de aprovado,
receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que o Senhor possa nos conceder esta graça de, através da perseverança, de termos disciplina na perseverança, alcançarmos a aprovação divina. Hoje, meditamos sobre a força que sustenta a continuidade, que é a perseverança dentro da disciplina. A disciplina dentro da perseverança. Então, esta coragem é superação, é a batalha contra tudo o que tenta decretar falência em nossas vidas. Sejam medos, padrões negativos ou influências externas. Já a nossa perseverança, ela está ligada à vitalidade e à disciplina necessária para romper os limites da alma. Frequentemente usamos desculpas para parar. Não tenho tempo, não sei se é o caminho, não posso suportar mais isso, e damos desculpas e desculpas, e na verdade nós estamos fraquejando na nossa disciplina da perseverança. Não podemos de forma alguma retroceder, não podemos de forma alguma desistir, porque nós estamos para alcançar um status, uma condição em que o Senhor se manifestará com sua luz e intensidade em nós, que irá nos transformar em novas criaturas. Mas essas desculpas vêm da má inclinação que está dentro de nós, que deseja ver a queda do justo. Somos influenciados a parar a todo instante, ou pelo cansaço, ou pela dor, ou pela dificuldade, ou pelo tempo, ou por aquilo que nos resiste, até mesmo a incredulidade. São elementos que serão impulsionados pelo inimigo para que eu e você percamos a nossa disciplina na perseverança. Quantas pessoas que começou indo fazer um exercício, seja num bosque, numa praça ou numa academia, e por algum motivo não perseverou. Outros que começaram um tempo de oração, de leitura da palavra, talvez um tempo especial em um monte, na igreja, pela madrugada, mas por algumas dessas razões colocou uma desculpa e não está mais perseverando, não tem mais disciplina naquilo que propôs. Quantas pessoas que começou projetos grandes, ministérios, empresas ou qualquer outro propósito ou sonho, mas porque algum motivo de cansaço, de tempo, de dificuldades, não perseverou na disciplina. Mas essas desculpas, elas surgem da nossa má inclinação. Quando nós damos ouvido ao inimigo externo e damos desculpa por ouvir também o nosso inimigo interno. E é exatamente nesses momentos de pressão que você vai receber as propostas do inimigo. Mas você tem que estar perseverante. Você tem que estar disciplinado. Porque a verdadeira força vem do interior, quando você ouve a voz do Espírito Santo, dizendo a você que você já é mais do que um vencedor. Nossa percepção de limite raramente corresponde à nossa realidade. O que nos falta muitas vezes é certeza na promessa de Deus. Não é o grau de dificuldade que nos faz desanimar. Na maioria das vezes, é falta de confiança nas promessas de Deus. E por não conhecermos as Escrituras, não temos tamanha confiança. E às vezes, por isso, não perseveramos na disciplina. Então, a disciplina da perseverança é a força do guerreiro espiritual que segue firme, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao tempo que parece nunca chegar.
mas permanece acreditando firme nas promessas do Eterno. E é de onde tiramos o que poderíamos chamar de energia, ou unção, ou poder de Deus que age dentro de nós, através da palavra, nos levantando quando tudo parece perdido. Quando parece não ter mais jeito, ele trabalha pelo poder da sua palavra dentro de nós. As adversidades são mestras disfarçadas. Elas são expert para nos tentar parar. Mas se a palavra de Deus está em mim, eu terei disciplina na perseverança. E essas adversidades apenas revelam nossa essência e nossa refinada fé. Se temos uma fé refinada e se temos a nossa fé alicerçada, Deus jamais nos coloca em caminhos de falência. Nós não seremos testados ou provados acima do que podemos suportar. Somos nós que, por vezes, deixamos de enxergar as bênçãos contidas nas lutas. Sempre que passar um vento, o vento vai tirar as coisas do lugar. O vento vai mover coisas. Além, claro, de trazer consigo a poeira, mas sempre que o vento mover alguma coisa, lembre-se, quando vier a tempestade, também virá as oportunidades. Pode acreditar nisso. Por quê? Porque diante das nossas dificuldades, das nossas tempestades, nós estamos sendo testados para que, havendo a persistência, a disciplina na perseverança, possamos, e não é todos, alcançar as oportunidades. E as oportunidades irá glorificar a Deus, irá nos dar vitória. A história de hoje, de uma disciplina na vitória. Em 1998, um jovem brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, acredito que muitos de vocês vão lembrar deste humilde filho de um agricultor no interior do Paraná, que conquistou a classificação para as Olimpíadas. Ele não vinha de um grande centro de treinamento. Corria em estrada de terra, enfrentava chuva, sol e pouco apoio. Mas seu coração era um templo de foco e determinação. Avançando para 2004, a maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas, berço das Olimpíadas, Vanderlei liderava a prova quando no quilômetro 35 foi brutalmente atacado por um manifestante irlandês. Arrancado da pista, perdeu segundos preciosos, segundos que valem ouro em uma corrida dessas. Qualquer outro atleta teria se entregado ao desespero, mas Vanderlei retomou a corrida com serenidade e foco. Mesmo sabendo que talvez tivesse perdido o ouro, cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, com um sorriso nos lábios e os braços abertos como se voasse. Seu gesto de honra foi tão grandioso que o Comitê Olímpico Internacional lhe concedeu a medalha Pierre de Coubertin, raríssima por espírito esportivo. Mas sua verdadeira vitória não foi o bronze, foi a dignidade na adversidade. A disciplina que impediu que a dor, que o atentado, que aquele sujeito que o distraiu e quase o feriu, se tornasse rancor. Essa disciplina na perseverança é a força que domina a si mesmo para não destruir o outro ou a si próprio. Vanderlei mostra que a verdadeira ação de um guerreiro não é aquele que nunca é derrubado, mas é aquele que escolhe se levantar com honra, mesmo quando o mundo lhe deve justiça. Lembremos-nos de Yeshua, diante do sinédrio, caluniado, cuspido e injustamente acusado. Ele tinha poder para esmagar seus opressores, mas escolheu a disciplina da redenção, pois sabia que sua vitória era maior que o momento. Como diz Isaías,
Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Hoje, não pedirei apenas força para vencer, mas pedirei domínio para vencer com honra. Que a minha e a sua disciplina seja escudo contra o desespero, e que a minha e as suas respostas às injustiças seja a nossa verdadeira medalha por termos perseverança na disciplina. Oremos ao Senhor. Nesse dia da contagem do homem, quando se manifesta em nós a disciplina na perseverança. A disciplina que sustenta a perseverança. Nós nos colocamos diante do Senhor, em reverência, reconhecendo que precisamos da tua graça para permanecer firme no caminho. Em nome de Jesus, o nosso Messias, nós te pedimos, fortalece o nosso interior para que não nós apenas comecemos, mas terminemos. Não apenas desejamos, mas executamos. Não apenas creiamos, mas permaneçamos até o fim. Senhor, livra-nos das desculpas que tentam nos parar. Arranca de nós toda a fraqueza disfarçada de justificativa, toda a instabilidade que se faz recuar e toda a voz interior que tenta nos convencer a desistir. Dá-nos disciplina espiritual, constância nas decisões e firmeza nos propósitos que vêm de ti. Ensina-nos a suportar o processo sem murmuração e a atravessar os desertos sem perder a fé, e a enfrentarmos as batalhas sem abandonar o teu caminho. Que nós não sejamos governados por emoções, mas alinhados com a tua vontade. Purifica nossa alma de toda impureza, de toda inclinação ao erro e toda falta de domínio próprio. Cria em nós um coração firme, um espírito constante e uma mente disciplinada, para que possamos viver segundo a tua vontade e não segundo as nossas fraquezas. Senhor, quando nós estivermos cansados, renova as nossas forças. Quando nós estivermos pressionados, revela a tua graça. Quando nós estivermos no limite, manifesta a tua fidelidade. Que nós possamos aprender a vencer, não apenas pelos impulsos, mas pela permanência. Hoje, nós decidimos permanecer. Permanecer na fé, permanecer no propósito, permanecer no caminho que o Senhor estabeleceu. E declaramos que a tua força nos sustentará a cada passo, até que se cumpra tudo aquilo que foi liberado sobre a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que eu e você possamos perseverar na disciplina. O nosso decreto e a nossa proclamação pública de hoje. Hoje declaramos: nenhum obstáculo nos fará desistir. Em nome do Senhor, venceremos nossas batalhas com coragem, disciplina e fé renovada. Seremos guerreiros da luz e portadores da permanência. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. É o que aguardamos e esperamos no Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã, no mesmo horário, para o nosso encontro.